Oi, gente, aqui quem vos fala é o João, voltando a gravar o Alma Livre, o podcast sobre espiritualidade e autoconhecimento com vocês. Hoje eu quero falar sobre o amor. É complicado falar de amor porque tem muita confusão entre amor, paixão, e aí tem gente que fala de amor ágape, tem gente que fala sobre os desejos, tem carências afetivas, tem fantasias, expectativas, tem um monte de coisa misturada com o que a gente pode tentar cavucar e interpretar como sendo amor. Tem gente que, inclusive, evita tocar ou usar até a palavra amor, justamente por ela possuir essa carga de significados diferentes que cada pessoa pode interpretar de um jeito. Mas mesmo assim a gente não pode deixar de falar sobre o amor. Ele é mais um desses termos abstratos que a gente tenta usar diversas palavras para tentar descrever, para tentar se aproximar daquilo que a gente está sentindo quando a gente diz que ama. E é mais difícil do que você pegar um objeto na sua mão e apontar e falar, olha só, isso aqui que eu estou segurando, o nome disso aqui é amor, tá bom? Tá vendo aqui o formato, a cor? E é uma coisa que a gente só pode sentir. E a gente vai tentando se aproximar deste território do amor com algumas placas, com palavras que são coisas que apontam para essa realidade, mas que não são a própria realidade da coisa, que só pode ser sentida. Mas vamos lá, a gente pode usar palavras do tipo afetividade, amorosidade, ternura, carinho, fraternidade, tudo para tentar se aproximar cada vez mais das nuances que a gente tenta indicar, que são essas sensações, esses sentimentos relacionados ao amor. Eu quero levantar a proposta aqui de que o nosso estado padrão, o nosso ser, ele é amor. Nós somos sementes de amor plantadas no solo da terra. Ou seja, quando nós nascemos, contanto que tenhamos nascido de uma família razoavelmente equilibrada, saudável, estável, nós nascemos quando criança ali, quando bebês, estamos neste estado mais oceânico de amor, onde nós somos amados pelos nossos pais. Nossos pais nos tratam como seres perfeitos. Eles olham para aquele bebê e declaram, eu amo você pelo que você é, do jeito que você é, como você está agora. Você não tem que provar nada para mim, você não tem que fazer nada para que eu ame você. Você é a fonte de amor da nossa vida e nós amamos você. Isso, de novo, numa família saudável, né? Porque a criança, o bebê, até mesmo na barriga da mãe, já pode começar a sentir os estresses da mãe, dos pais ali. Se for um ambiente complicado de violência, um ambiente de carência, tanto financeira quanto afetiva, talvez essa criança não passe por esse processo de receber este amor incondicional. Ou seja, o amor incondicional é aquele que você não tem que fazer nada em troca para receber. Ou seja, você não vai receber o amor somente se você cumprir com estas condições pré-estabelecidas para que eu possa amar ou demonstrar o meu afeto por você. E aí a gente tem momentos, no caso de uma família, mais uma vez equilibrada, tranquila, de viver neste ambiente de amorosidade em que eu sou amor e que o ambiente ali nutre este estado de amorosidade. E a gente pode ir perdendo isso com o tempo, quando a gente vai crescendo. Existe muito essa coisa de retomada do bem-estar da infância, né, de uma lembrança da alegria de viver perdida ali na infância, porque quando a gente vai crescendo, à medida que a gente vai lidando com situações que vão aparecendo na vida da gente, conflitos podem ir surgindo que põem à prova que realmente eu tenha que defender que eu sou a pessoa boa bastante para ser amada, para ser bem querida. Às vezes até na própria família, aquele amor incondicional pode começar a se transformar no amor que depende de que você se comporte de uma maneira específica, ou então eu não vou nutrir você com nenhuma amorosidade, com nenhuma afetividade. Tem muitos pais que confundem disciplinar os filhos com essa coisa de não posso passar mão na cabeça frente a uma atitude desequilibrada, na minha opinião, daquele filho. Um erro comum que os pais cometem é achar que o que é óbvio sobre ser errado, os filhos já devem saber e estão cometendo o erro de propósito, porque é óbvio que não se deve fazer ou agir ou falar
aquela coisa. E aí eu vou me irritar, vou ficar com raiva, vou começar a contaminar este ambiente de amorosidade e dependendo de como esses pais estão bem equipados para lidar com aquela criança que não tem noção de viver ainda, que precisa de educação, de acolhimento, de acompanhamento, dependendo da habilidade desses pais ou da compreensão do processo de amadurecimento dessa criança, esse amor começa a se tornar condicional. Claro que, existe o processo ali de socialização daquela criança, que ela realmente não pode fazer qualquer coisa e está tudo bem. Porém, existe a possibilidade de colocar limites, de disciplinar, de educar com amorosidade, a firmeza, porém com amor, a compreensão de que há um processo de aprendizagem acontecendo, que é necessário firmeza, que é necessário disciplina, mas que eu não vou deixar sumir essa apreciação, essa amorosidade, essa ternura. Eu vou tentar transmitir que eu posso ter me incomodado, mas que isso não faz com que eu deixe de amar essa criança. Eu vou tentar comunicar a essa criança as minhas expectativas quanto às atitudes dela, quanto ao que ela deve fazer, pode fazer, quanto aos erros que talvez ela tenha cometido. Eu vou tentar comunicar de uma forma que mostre que talvez ela não tenha realmente entendido como é que se faz, o que quer que seja que ela tenha feito errado, mas ao mesmo tempo não virar um tratamento de raiva, um tratamento de rancor, um tratamento de silêncio, de birra dos próprios pais quanto àquele filho, de que o filho tenha que fazer por onde conquistar de novo aquela amorosidade, fazer força, trabalhar para conseguir ter ali o sentimento, a consideração, o reconhecimento daqueles pais. Ou seja, a criança saudável cresce num ambiente em que ela não precisa fazer força, trabalhar para ser vista, para ser compreendida, para ser amada. E aqui a gente estabelece as fundações deste amor sadio que pode continuar se manifestando na vida adulta, que não vai virar algo de carência, de toxicidade, de apego, de medos, de expectativas, de autoanulação ou de vícios em termos de sexualidade ou até mesmo de apegos exacerbados quanto à afetividade numa tentativa de fusão com o outro, uma tentativa de receber algo que parece que não sacia porque ela não teve isso, então ela está sempre achando que não tem e não vai ter. Não teve essa amorosidade, esse afeto. E aí eu estou estabelecendo aqui tudo isso para dizer que nós temos essa condição afetiva, amorosa em nós, natural, e que ela pode ser desenvolvida, nutrida ou boicotada, podada ainda na nossa infância. E eu me atrevo a sugerir que isso é mais ou menos como o processo até da linguagem ou até da visão, ou seja, a gente vem biologicamente preparado para desenvolver a linguagem e a visão, mas se nós somos criados, se nós crescemos durante alguns anos no ambiente privado de luz, onde há total escuridão, os nossos olhos não vão desenvolver ali as células necessárias para enxergar. Se a gente cresce num ambiente em que não há linguagem, não há comunicação verbal, a gente também não desenvolve a fala, não desenvolve a comunicação verbal. E crescendo num ambiente onde a amorosidade está faltando, talvez seja um pouco mais difícil a gente desenvolver, a gente estabelecer um ambiente amoroso, um contentamento, uma felicidade conectada à afetividade, à amorosidade, a essa ternura de simplesmente ser, de estar vivo e de ser bom bastante, de não fazer força para ser alguém que é amável, porque você já é uma expressão da sua amorosidade autêntica ali já desde a sua infância, mas mesmo não tendo isso na sua infância, que você pode, inclusive com as palavras desse podcast, começar a se sintonizar do que é ter essa energia, nessa amorosidade. E uma das coisas, falando nisso tudo que eu estava comentando, inclusive sobre traumas, uma das coisas que pode ir tirando a gente do nosso estado tranquilo, amoroso, contente, são os conflitos, as brigas, eu diria que são praticamente socos no estômago. O que acontece com um soco no estômago ou com uma bolada? Você está jogando futebol ali e leva uma bolada no estômago. Você perde o ar
você ali impacta os seus órgãos interiores ali, o pulmão, o estômago, de um jeito que o ar já não preenche o tanto quanto deveria preencher. Fica disfuncional ali por um tempo após levar esse impacto ali nessa região. E aí você vai tentando respirar fundo, você vai tentando se restabelecer até que você volta ao seu normal. Eu diria que o crescer, o amadurecer, a gente vai lidando com conflitos, com situações de discordância que podem ir nos afetando nesse sentido. Nós podemos ir criando tensões, inclusive corporais, psicológicas. Nós vamos criando hábitos, mecanismos de defesa, estratégias de sobrevivência que vão nos colocando num estado de sobrevivência que é um estado de guerra, de conflito, de medo, de apreensão, de expectativa, onde eu vou estar em constante provação do meu ser, da minha sobrevivência. A nossa sobrevivência hoje em dia, se a gente já está mais ou menos estabelecido financeiramente, a sobrevivência se transfere para a questão psicológica, de relacionamentos, do que as pessoas me enxergam, de como que eu estou lidando com as outras pessoas, o que pensam, falam, dizem de mim, como é que foi o conflito, a concordância ou discordância com aquelas pessoas. E tudo isso pode criar em torno de nós uma situação de não amorosidade. Eu não posso estar bem, eu não posso me permitir o contentamento, a tranquilidade, porque existe aquela questão onde eu preciso manter um ativismo, manter uma vigilância, uma apreensão para que eu não seja atacado, invadido, para eu não perder alguma coisa ou para ficar fazendo força para ganhar, para chegar em algum lugar, para ter a vitória, ter o sucesso, e a gente desloca para fora essa felicidade, esse contentamento. A gente desloca para situações, para os jogos da vida, algo que deveria ser natural, que era lá o da infância, que a criança está lá simplesmente sendo, simplesmente existindo e está contente. E está feliz ali com a brincadeira mais boba possível, que ela não leva nem tão a sério assim. Só que aí a gente vai crescendo e as pessoas vão tentando convencer a gente de coisas sérias, muito sérias, dramáticas, né? E a gente vai comprando a ideia de objetivos arbitrários que nos é passado pelos nossos pais, por amigos, pela cultura vigente, por uma sociedade do cansaço, né? Uma sociedade de correr atrás, de alcançar supostos sucessos financeiros, fazendo vista grossa ou atropelando mesmo quem eu sou autenticamente, o que eu anseio por dentro, e eu vou perdendo de vista quem sou eu, porque eu preciso estar de acordo com o grupo, né? Com as expectativas dos outros em relação a mim também. Então eu não me permito mais simplesmente ser, estar e estar no estado de amorosidade, de afetividade, de ternura comigo mesmo, com o meu ambiente, com o agora, com o momento presente, sem briga, sem luta, sem ficar correndo atrás do próximo momento agradável, sem ficar lutando com medo de um momento desagradável, simplesmente confiando nesse ser, confiando no agora, soltando essas expectativas e ficando nessa amorosidade. E isso pode e deve ser praticado. O amor, esse sentir de afetividade, de amorosidade, pode e deve ser exercitado. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a exercitar isso foi quando eu fiz um primeiro curso de Reiki. O Reiki é uma técnica de transmissão de energias com objetivo de cura, com objetivo de alívio de dores, de elevação energética, vibratória da pessoa que está sendo atendida. E o reikiano, a pessoa que está lá transmitindo as energias com as mãos, ela tenta canalizar, ela tenta se sintonizar com essa energia de amor e ela tenta ela mesma se colocar ali como uma pessoa amorosa que está doando energias com um sentimento elevado de amorosidade, objetivando a cura, a paz, a tranquilidade, a harmonia, tentando se conectar com energias superiores de amor e servindo de canal de fluxo dessas energias nessa dimensão aqui da materialidade. E o amor, ele é altamente organizador, harmonizador, equilibrador, ajuda na saúde psíquica e, consequentemente, nas doenças psicossomáticas que podem ter origem em desequilíbrios psicológicos. Porém, a gente pode começar esse exercício de uma forma mais simples, mais tranquila, do tipo, o que é que me traz uma sensação de amorosidade? Que momentos, se eu mesmo não consigo, por minha conta própria, instalar automaticamente um estado de amorosidade no meu peito? O que eu posso lembrar? Que momentos que eu posso trazer na minha memória
que foram momentos que eu senti essa afetividade, essa amorosidade. Foi um momento ali com um bicho de estimação, um cachorrinho ou um gatinho que eu tinha, que me trouxe e me despertou isso. Foi um momento de um contato com amizades, foi uma música que me trouxe uma sensação elevada de conexão, de amorosidade. E aí o segundo passo, sem ser usando essas memórias, essas coisas, essas ferramentas, será que eu mesmo não posso, por minha própria vontade, despertar uma sensação de amorosidade, conhecendo esse sentimento no meu peito? E eu estou falando aqui do meu peito, mais uma vez, né? Eu disse que o nosso centro de consciência é o amor. E eu acho que o nosso centro de consciência, de amorosidade, quem nós somos, está no peito, né? Está nesse chakra cardíaco, porque eu acho que a gente confunde muito quem nós somos com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, nosso intelecto, nossos pensamentos. Mas quando você diz assim, eu sou, quando você faz um gesto, um movimento com as mãos para indicar, junto com a expressão eu, esse gesto vai na direção do seu peito, não vai na direção da sua cabeça. Por que será que isso acontece, né? Que é o nosso centro do sentir. É claro que nós não somos pedaços separados, né? Eu não estou dizendo que eu sou o chakra cardíaco, então ele vai se separar do chakra frontal e coronário depois. Não estou dizendo isso, a gente é um conjunto, né? É como a luz branca, né, a luz em si, ela é composta, entre aspas, de todos os outros tons de luz que são decantados ou desdobrados ali quando surge um arco-íris, né, que é ali naquelas partículas de água ou passando por um cristal, você percebe que tem ali todos esses tons de luz diferentes dentro daquela luz branca. Os nossos chakras são meio que isso, né? Eles são uma decomposição, uma organização separada de um centro único. Então, aparentemente é separado, mas é tudo junto e misturado. E aí, então, mas como é que eu vou praticar essa amorosidade, sendo que a humanidade é muito louca? A gente vai tentando estabelecer uma compreensão de conjunto, compreensão do contexto que as pessoas passam para elas estarem onde elas estão, para a gente diminuindo o nosso conflito pessoal, percebendo qual é a gênese, qual é a origem, o que levou, qual foi a criação, a educação daquela pessoa, qual foi o ambiente onde ela foi criada, nutrida ou desnutrida, que possa ter levado ela a estar onde ela está agora. E permitir que as coisas sejam, que as pessoas sejam do jeito que elas são, por mais distorcidas, por mais desviadas que elas parecem estar. Porque faz parte da experimentação, da experiência, das experiências devidas que as pessoas precisam passar para amadurecer, para crescer, para compreender cada vez mais. Um ponto para levar em consideração é que, em geral, as pessoas não estão fazendo força para ser ruim, né? A gente vê, por exemplo, em questões de guerras, em questões de inimizade. Se você entrevista os dois lados de um conflito, os dois lados vão achar que eles estão certos, que eles são do bem. É difícil você entrevistar uma pessoa e ela está assumidamente, ou talvez veladamente, lutando pelo mal, né? Lutando para ser o malvadão da história, né? Para ser o vilão de desenho animado ali. Geralmente, na vida real, o que acontece é que as pessoas têm posições diferentes, lentes diferentes de enxergar as situações, não fazem um esforço bastante para tentar ver como que o outro chegou na lente que ele está usando hoje e simplesmente determina, julga como sendo do mal, negativo, né? Uma suposta guerra espiritual do bem versus o mal. Porque está todo mundo querendo um bem-estar próprio, o bem-estar daqueles que amam, da sua família, dos seus mais próximos, só que com ideias diferentes de quais regras devem ser seguidas para alcançar esse bem-estar. E aí a gente entra em processo de conflito, de perda dessa tranquilidade que pode levar, inclusive, a um estado mais de amorosidade. Então a gente pode ir exercitando, abrir mão, pelo menos de vez em quando, né? Quando a gente leva um soco no estômago, de a gente respirar e tentar se reconectar com os sentimentos de amorosidade, usando as estratégias que tiverem ao nosso alcance naquele momento, seja um cachorrinho, seja uma música, mas a ideia é a gente não permanecer
nutrindo o conflito, não permanecer vestido numa armadura que impede um relacionamento, uma afetividade comigo mesmo e com a vida ao meu redor. Então que a gente possa aí utilizar as ferramentas que tem ao nosso alcance para que cada vez mais a gente possa se sintonizar nesse amor que vibra como luz. Quando a gente está amando bem, né? Vai vibrar ali no seu chakra cardíaco como um sol que se acende e influencia todos ao seu redor. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até a próxima.